Bom, eu vou mostrar aqui agora já o servidor instalado, né? Eu terminei de instalar ontem o Ubuntu Server e eu tive alguns problemas com o processo de instalação e eu havia pensado que talvez fosse algum problema na imagem ISO ou no pendrive de boot que eu utilizei. Talvez alguma coisa tenha dado errado no, no processo de fazer o pendrive bootável. E eu inclusive cheguei a cogitar a instalação de um outro, ele está ligando aqui agora, de um outro sistema operacional, né? Eu até cheguei a fazer um pendrive de boot do Debian, né? Debian 9. Só que eu não gostei de algumas coisas no Debian, né? Até porque ele demora, ele não é uma distribuição que recebe atualização com frequência. E essas falhas que foram identificadas recentemente aí no kernel 4.14 em diante, ou 4.9 em diante, o Debian acho que não fez ou não aplicou as correções ainda. E a Canonical já tinha liberado essas correções pro Ubuntu 16.04 e recentemente pro Ubuntu 18.04 LTS, que é a última versão estável lançada do Ubuntu. Só que eu não havia prestado atenção inicialmente nas mensagens de erro que ocorreram durante a instalação do sistema. Então eu achei que eu estava crente que era um problema no pendrive, né, ou no arquivo ISO. Aí ontem à noite eu fiz a última tentativa antes de partir para outro sistema operacional, né? Eu estava cogitando, por exemplo, a voltar a utilizar o FreeNAS. Só que eu particularmente não gostei muito do FreeNAS pelo seguinte fato de que ele é um sistema que, na verdade, não é o FreeNAS, né? É o sistema de arquivos com o qual ele trabalha, que é o ZFS. Ele é realmente um sistema de arquivos bem robusto, né? Só que ele consome muita memória RAM, né? Inclusive na documentação técnica do FreeNAS, né? Até recomendado, indicado, né? Na verdade, você começar utilizando já 8 GB de memória RAM logo de cara. E dependendo da quantidade de armazenamento que você vai disponibilizar no servidor, né? Eles recomendam você colocar 1 GB de memória RAM para cada 1 TB de espaço em disco, né? A partir desse patamar de 8 GB de memória. Então, se você tiver lá 30 terabytes de armazenamento bruto, né? Você precisaria de 32 GB para você trabalhar sem gargalar demais o sistema quando ele estiver efetuando transferência de arquivo, efetuando gravação, etc, né? Inclusive, durante esses processos ele consome quase toda a memória RAM disponível para alocar durante o processo de transferência, né? Dentre outras coisas que ele faz durante a transferência ou a escrita, né, em disco. E eu resolvi testar novamente o Ubuntu, né? Só que agora eu acompanhei o processo passo a passo, né? E quando eu me deparei com o primeiro erro, eu vi que um dos problemas era que o instalador não estava conseguindo. Deixa eu fazer o login aqui. O instalador não estava conseguindo baixar alguns pacotes. E acho que eu errei aqui assim. E nesse momento a instalação falhava. Na primeira falha que aconteceu, eu vi que era um pacote específico, né? Só que depois, quando eu tentei avançar a instalação, eu vi que outros pacotes também falharam. E aí eu parei para pensar no que poderia estar acontecendo de errado. Aí que eu fui me atentar para o Firewall, né? Eu tenho um Firewall aqui na minha rede, um pfSense,
E quando eu fiz os testes com o Ubuntu na minha máquina, a minha máquina tem um IP que é liberado totalmente a navegação aqui no Firewall. E eu sempre trabalhei com, pelo menos nesses testes rápidos que eu fazia, eu utilizava a placa de rede da máquina virtual no modo NAT. Então ela compartilhava a internet da minha máquina física. Então a minha máquina física estando liberada na rede, as máquinas virtuais que eu tinha execução naquele momento também tinham acesso irrestrito. Então por conta disso a instalação não apresentava erro quando eu fazia isso no VirtualBox. E depois que eu fiz a liberação da rede que eu utilizo aqui, né, no Firewall, aí eu consegui fazer o processo de instalação sem problema nenhum, né? E eu consegui concluir a instalação do Ubuntu, né? E agora eu vou mostrar aqui algumas coisas que mudaram aqui no Ubuntu 18, né? 18.04 LTS. Inclusive começando pelo instalador, né? O instalador dessa nova versão do Ubuntu, ele sofreu uma mudança, pelo menos visual, e no próprio processo de instalação bem significativa em relação ao Ubuntu 16.04, né? Inclusive achei que deixou o processo de instalação mais simples, né? Mais simplista. Então a instalação foi bem rapidinha. O download dos pacotes ele instalou muito pouca coisa, né? Eu tive que instalar algumas outras coisas depois, né? E a instalação foi bastante rápida, né? E bom, além do instalador, uma outra mudança significativa que aconteceu aqui foi justamente na configuração da placa de rede, né? Então, como vocês estão vendo aí, o arquivo de configuração das interfaces ele fica nesse diretório, né? /etc/netplan. Ele não utiliza mais o diretório network e o arquivo interfaces para fazer essas configurações. Então, aqui dentro desse diretório netplan, nós temos aqui esse arquivo com a extensão .yaml. Esse arquivo é o arquivo que contém as configurações da interface de rede, né? Se você utilizar o comando aqui suprimindo, né, tudo que tiver antes da extensão, que é o .yaml, você consegue, independente do nome do arquivo, né, porque esse nome aqui, dependendo da placa de rede, não sei como é que o programa que gerencia essa nomenclatura está trabalhando, mas a cada interface adicionada o nome muda bastante, né? Então fica difícil de você procurar, mas você fazendo colocando essa abreviação aqui no final do comando, você consegue acessar o arquivo de configuração mesmo assim. E ele tem um layout aqui diferente também do arquivo interfaces, né? Aqui inclusive eu vou fazer um ajuste aqui depois nessas configurações, porque isso aqui foi setado no momento de eu fazer a instalação, né? Então eu posso, por exemplo, aqui especificar qual gerenciador de redes é que vai administrar essas informações. No caso aqui do Ubuntu em modo texto, né, é o NetworkD. Mas a base de todo o sistema continua robusta como na versão 16.04, né? Então eu vou fazer outro vídeo mostrando algumas outras diferenças aí. Beleza.